Olá, alunos! É um prazer enorme tê-los nessa disciplina de relacionamento com o cliente. E nesse momento eu venho lhes fazer um convite, né? Eu venho passear aqui pelo conteúdo que se faz presente nessa unidade 3 sobre planejamento do CRM. E eu sou Raquel Andrade de Paula, professora conteudista da disciplina de relacionamento com equipe aqui na FAM. Bom, primeiro momento, a gente quer apresentar a disciplina de relacionamento com o cliente, que nessa unidade 3 tem foco em planejamento com o CRM. E o que será essa sigla? Vamos lá, com calma. Então, esse vídeo ele foi criado para desenvolver o assunto do marketing de relacionamento e, junto a ele, estudar, então, a sua transformação em estratégias, em criação de estratégias, porque a gente muda todo um contexto de trabalho, né? O trabalho agora não é simplesmente a construção de uma estratégia de trabalho da empresa, vinculada aos produtos, aos serviços, mas olhando também o cliente e os relacionamentos que se formam ali. Então, um sistema, seja ele tecnológico ou não, é muito importante e o CRM veio para contribuir. Então, nesse momento, a gente tem que entender o que é o CRM, para que ele serve, como que a gente vai planejar esse CRM em outras unidades. A gente vai ver um pouco mais sobre isso, mas nessa unidade em especial, a gente precisa entender o que é essa filosofia, o que é essa proposta filosófica, ela traz de tão diferenciado para nós, tá ok? E aí vem o uso da tecnologia no CRM e quais que são os benefícios advindos disso aí, tá ok? Bom, enfim, dentro disso a gente então precisa entender o que é exatamente o CRM. Então, o CRM ele significa gestão do relacionamento com o cliente, que nada mais é do que potencializar os resultados da empresa. Então, essa gestão e essa sigla significa Customer Relationship Manager. E isso então é uma gestão do relacionamento com o cliente. E isso é a criação de softwares, de estratégias, de plataformas, de aplicativos, de juntar as duas coisas, de colocar a empresa, os colaboradores, os clientes no centro da atenção daquilo que verdadeiramente importa. Então, agora não é somente a empresa, o produto ou o serviço que estão em voga, mas todo o relacionamento e todo o cliente. Então, a gente vai ver algumas tecnologias que vão ser utilizadas e que aí você vai conseguir entender exatamente essa mudança, tá ok? Bom, e para que serve então esse CRM? Eu não estou entendendo ainda, Raquel. Peraí, tá me parecendo um tanto de banco de dados, mas eu não estou entendendo exatamente, né? Se você está me falando que o CRM é uma filosofia estratégica baseada em database, né? Ou seja, num acúmulo de informações e que essas informações vão ser transformadas em estratégias de marketing, eu estou achando que é um banco de dados, é isso? Não, não é bem isso, ou não é só isso, né? É muito mais. Então, o sistema, ele serve, com ele é possível coletar, armazenar uma enorme quantidade de dados sobre clientes, leads, né, como localização, perfil profissional, integração digital, como que a empresa, os principais interesses de cada pessoa, você conseguir com
a individualidade de cada pessoa e conseguir criar estratégias personalizadas para resolver o problema de cada um desses clientes. Quando eu falo leads, gente, não sei se vocês lembram, nos nossos estudos anteriores, a gente falou disso no funil do cliente, a gente tem lá, que nem colocar num liquidificador, né? Antes de misturar, você coloca todos os ingredientes. Então, lá em cima tem os visitantes, que são aquelas pessoas que estão entrando na loja, dando uma olhadinha nas coisas, né? Então, tem os prospects, que são os possíveis interessados. Esses interessados é o que a gente chama de leads, né? São aquelas pessoas que estão com uma quedinha para sua empresa, né? E aí a gente precisa converter isso daí, né? Que é o que a gente chama de criação de oportunidade em clientes. Né? E aí é que é o complicado, né? Que é entender o que esses leads querem, qual é o perfil deles, o que eles verdadeiramente propõem e têm interesse em ter naquele momento, né? Então, para acompanhar essas interações de forma integral, com informações valiosas, o sistema CRM é muito mais do que um banco de dados e de contatos, né? Ele é capaz de capturar esses dados de forma inteligente e então, através de e-mail, de telefone, ele começa a ratear essas informações para todos os sistemas e propor relacionamentos. Bora lá, vamos ver como é que a gente consegue entender melhor ainda. Então, como que eu vou conseguir, Raquel, planejar melhor isso daí? Porque até então você está me falando para que serve, mas eu quero entender como que eu vou planejar. Bom, já se discutiu bastante o quanto que o CRM ele não é simplesmente uma tecnologia, né? Então, essa área envolve toda a gestão do relacionamento com o cliente e coloca o consumidor no centro dessas estratégias, né? Além disso, o cliente que traz esse consumidor, que ele não importa, não é mais a própria empresa, os seus produtos, os serviços. É como eu falei antes, o foco agora é no cliente. Portanto, não basta só adquirir um software, né? Você precisa implementar toda a empresa e todo mundo tem que construir essa nova filosofia estratégica, né? Então, para poder implementar um CRM, a gente precisa adequar as nossas estratégias através de um planejamento, de uma execução e de uma avaliação. Isso é o básico que a gente faz quando a gente vai construir qualquer coisa, né? Dentro de uma empresa, dentro de uma proposta, dentro de casa. Né? Pensa aí, você primeiro planeja o que você vai fazer, depois você então executa e depois você avalia, foi legal isso, não foi aquilo, né? Vou repetir isso, vou repetir aquilo, né? Além de tudo, é necessário um estudo de todas as partes que irão, então, se integrar nessa construção. Então, quem que são as partes envolvidas, né? Eu vou chamar para poder me ajudar todos os colaboradores, fulano, ciclano, beltrano, beleza, então eles têm que estar envolvidos e conscientes daquilo ali, né? E ao mesmo tempo os clientes, é claro, e claro a empresa, que é o foco principal, que eu também preciso entender as suas vertentes. Bom, com isso, a gente traz o uso da tecnologia. Bom, gente, antes de qualquer coisa, para não estender muito, eu quero que vocês entendam o seguinte: vamos imaginar que a gente tem uma empresa grande, não precisa ser tão grande, tá? Mas vamos imaginar que ela tenha 10 funcionários, uma pequena empresa, tá?
Então, 10 funcionários, eu preciso falar com cada um deles de uma maneira, porque cada pessoa é uma, você entende isso? Então, se cada pessoa interpreta um assunto de uma forma diferente, mesmo que seja o mesmo assunto, e a empresa é uma só, o foco é um só, o interesse é um só. Então, peraí, eu preciso usar várias línguas para atingir um objetivo comum. Você não concorda? O CRM é essa tradução. Ele vai fazer exatamente essa tradução, só que é em relação ao relacionamento com o cliente. Então, ele vai pegar dados, por exemplo, de um sistema que hoje a gente utiliza, que eu particularmente amo de paixão, que é o WhatsApp, que eu acho assim mega rápido e ele traz uma intimidade que de repente é porque eu particularmente gosto de conversar rápido, resolver as coisas assim para ontem e com intimidade. Bom, então ele proporciona esse tipo de coisa. Então, o WhatsApp vinculado ao CRM é uma proposta interessante. Existe um outro sistema que seria um Service Desk. O Service Desk é um gerenciamento de TI. Esse gerenciamento de tecnologias de informação, que é bacana também, porque no final das contas, o que adianta você ter um mega sistema e não utilizá-lo? Eu já tive em outras empresas que fizeram a mesma coisa, compram, pagam um sistema caro e ele é subutilizado, né? Outra coisa é o e-commerce, porque o e-commerce ele fez com que a gente, eu falo a gente enquanto empresa, porque a partir de um tempo para cá a gente conseguiu perceber a vida virtual e física andando juntas, né? Ao mesmo passo que, em alguns momentos, a gente consegue dar importância ao virtual tanto quanto ou até maior do que ao físico, né? E o Omnichannel, que o Omnichannel é aquele que coloca o homem 360 graus, é como se eu ali, cliente, fosse o mais importante. Então, quer dizer, eu dou os meus dados para compras, para o cadastro, para o estoque, para a gestão, para o RH, eu dou meu cadastro para a empresa como um todo, 360 graus. Então, o que que ele faz? Ele pega essas informações, joga no sistema para que o sistema consiga gerar e transformar essas informações do cliente em informações de relacionamento, porque não é somente o interesse do cliente, eu também preciso considerar o do colaborador e também o da empresa, né? A gente tem que colocar tudo num bolo só. E finalmente, gente, vem os benefícios, que é então a informação ela é vista como um ativo mais valioso. Então, esse CRM ele proporciona a centralização das informações, a maior organização desses processos, a possibilidade então de escalar as vendas, a integração de outras ferramentas como essas que eu acabei de citar, a maior facilidade para que a gente coloque um esquema que é o que a gente chama de upsell, que é criar outras formas, outros produtos ou serviços que vão complementar aquilo que a gente já propõe, e o cross-sell, que é aumentar a quantidade que cada um desses clientes já compra na sua empresa, a análise de dados e armazenamento, claro, confiável, né? E claro, a pós-venda, que é maravilhosa. Eu espero então, pessoal, ter contribuído muito, né? Eu falo muito, mas espero que seja pelo menos um tiquitinho. E a gente se vê no próximo, na próxima unidade, que vai falar um pouquinho da construção desse relacionamento, ok? Um grande abraço, tchau, tchau.